Boa noite, de novo. Em novembro do ano passado, agora, no comecinho de novembro, eu e mais 2 líderes aqui da igreja, nós fomos convidados para uma conferência lá nos Estados Unidos. Esse pessoal viaja muito, né? Parece, mas não é tanto assim, não. Aí, quando a gente chegamos lá no aeroporto, como todo mundo, obrigado, Isaac. Chegamos no aeroporto, alguém foi nos buscar, pegamos um carro, e a pessoa foi nos levar para o lugar onde estaríamos hospedados naquela semana. No caminho, a gente passou, tinha uma tenda enorme, assim, grande, bonita. Um de nós perguntou, o que é aquilo? Alguém falou assim, é o Cirque du Soleil. Aí nós, puxa vida, nossa, que legal, mas tem um Cirque du Soleil aqui em Atlanta e tal, e conversamos um pouquinho sobre isso, nunca nenhum de nós tínhamos assistido, né? E, enfim, conversamos um pouquinho sobre isso, mudamos o assunto, fomos para casa. No dia seguinte, o pessoal que estava nos hospedando, na hora do almoço, falaram, qual que é a programação de vocês hoje à noite? A gente falou, não, hoje a noite está livre. Aí eles falaram assim, nós gostaríamos de levar vocês no Cirque du Soleil. Uau, que legal, né? Ficamos super animados, não sei se eu nunca tinha visto ao vivo, eu tinha visto em DVDs, né? Mas foi uma experiência incrível, assim, muito bacana, produção super legal, a gente que é ligado com essas coisas também de produção, né? A gente fica prestando atenção em tudo, na luz, na música, nas transições, né? Obviamente, chegou a hora do intervalo, né? Teve um intervalo, eu fui lá conversar com o mesário de som, o técnico de som, e já fiz umas perguntas para ele, vi que ele sincronizava um monte de coisa lá, com uns programas até parecidos que a gente usa aqui e tal. Foi uma experiência incrível, estávamos eu, a Kellen e o Júnior, né? E o Júnior com o seu super iPad, já começou a tirar umas fotos ali mesmo, já comprou uma camiseta especial para a Anne, super bonita, do circo e tal, e a gente estava muito, muito feliz. E aí eu não sei se no mesmo dia, no dia seguinte, a gente colocou no Facebook, lá aí vários amigos entraram, que legal, que legal, que legal. Foi tudo muito legal, até passado uns 30 dias disso. Passado uns 30 dias, eu estava conversando com um grande amigo meu, e quando você tem um amigo bem confidente, uma pessoa que você respeita muito, às vezes a gente se aconselha mutuamente. E esse meu amigo me deu um conselho. Ele falou assim, sabe, Paulo, eu estava pensando, vocês que estão em liderança e tal, você devia cuidar, às vezes, um pouco com as coisas que colocam no Facebook. Eu falei, é verdade. Eu tento cuidar, não sei se às vezes eu escorrego, mas eu presto muita atenção, porque ali você está se expondo, né? Mas eu falei, mas alguma coisa específica que você está querendo dizer? Você ouviu alguma coisa? Ele falou assim, é porque algumas pessoas criticaram que vocês foram para Atlanta para uma conferência e foram passear no circo. Eu falei, aquela coisa que tinha sido só uma alegria, só uma bênção, só uma coisa bacana, de repente se transformou numa coisa chata, até doída, assim. Eu fiquei pensando, meu coração, meu corpo de humano, como qualquer um de vocês, que busca crescer a cada dia num relacionamento com Jesus Cristo, mas eu sou de carne e osso. Eu falei, puxa vida, eu só tenho, as pessoas que têm acesso ao meu Facebook são os meus amigos, assim, as pessoas que eu aceito no meu Facebook, não é aberto para todo mundo. Eu falei, poxa, um amigo meu achou que eu devia abrir mão dessa oportunidade? Quer dizer, pastor não pode se divertir. Olha só, minha cabeça como que foi indo. Quer dizer, pastor, todo mundo, qualquer pessoa normal que tivesse na mesma situação, que ganhasse um presente desse, deveria aproveitar, mas eu não. Eu deveria recusar. Falei, não, muito obrigado, mundano demais, ou sei lá o quê, né? Deveria ter recusado. Falei, puxa vida, sabe, uma pessoa que se diz meu amigo, ou que sei lá, que pelo menos é meu amigo de Facebook, ou sei lá de onde, não quis saber quem era, não é esse o ponto que eu quero dizer para vocês, mas o que eu quero dizer é o nome dessa série, o poder das palavras. Você vê que uma coisa que era uma alegria, que era uma bênção, por causa de algumas poucas palavrinhas, virou uma coisa chata, virou uma maldição.
Vocês vão falar assim, você está exagerando. Não, maldição é demais, você está pegando muito pesado. Hã? É inveja. Mas você sabe qual que é a origem da palavra maldição? A origem da palavra maldição começa assim, é uma coisa mal dita, mal falada. Porque se por acaso a gente perguntasse para a pessoa, e eu sei que isso que aconteceu comigo, eu tenho a liberdade de falar isso aqui, porque acontece com todo mundo. Todo mundo aqui passa por isso. Todo mundo tem alguém na família ou no círculo de amigos que você, de repente, sei lá, você troca de relógio, mas a hora que você vai na casa do cara, você tem que botar o velho, porque você sabe que vai chegar lá. Não é verdade? Ou é só na minha família que tem? Você chega lá, o cara fala assim, tá roubando. Né? A menina compra uma bolsa nova, né? Mas tem que preservar, por quê? Porque a pessoa não pode ver. Se trocar de carro, então, aí tá roubando mesmo. Aí alguma coisa muito errada está acontecendo, né? Todo mundo tem esse tipo de amigo, pessoas que você conhece que são assim, que estragam, que tem o prazer, parece, de desmontar aquela coisa bacana. E a palavra maldição vem disso, porque se você perguntar para uma pessoa dessa, que te criticou, falou mal, fez alguma coisa, você perguntar para ela assim, puxa, mas você foi falar isso de mim, se eu me encontrasse, isso é uma suposição, com essa pessoa fala, puxa vida, mas você achou mesmo que eu não devia ter aceitado e tal? A pessoa, não, eu não falei por mal. Tenho absoluta certeza que a pessoa ia falar assim, eu não falei por mal. Falou sim. Falou sim. Eu gosto mais até da expressão que a molecada está usando hoje em dia, quando vai se desculpar, né? Fala, foi mal. Né? Foi mal. Foi mal sim. Coloca aí no telão. Foi mal. Foi mal. Foi maldito. Foi maldição. É daí que vem a palavra. Foi maldição. Quer dizer, você transformou uma coisa que era uma bênção numa maldição. Como eu disse, isso acontece muito. Eu, estudando para essa mensagem, eu quis entender por que às vezes, parece que no nosso meio, no Brasil, parece que isso acontece com mais frequência. Tem um pouco a ver, né, se for estudar um pouquinho de sociologia, tem um pouco a ver com as nossas origens, que vieram os portugueses para cá nos explorar, né? Então é difícil se confiar nas pessoas. E aí os portugueses trouxeram o quê? Trouxeram ladrões, assassinos, escravos para trabalhar aqui, que também vinham revoltados. Quer dizer, criou-se na nossa cultura essa coisa de não confiar, de desconfiar e de atacar um ao outro, né? Isso é uma coisa meio cultural. Mas nós, cristãos, cremos que Jesus veio para rever todo esse tipo de problema, todo tipo de pecado da terra. Então, inclusive isso, a gente pode mudar essa realidade, né? Bom, eu sei que algumas coisas são um pouco piores do que isso que eu estou falando. Às vezes, sem querer, nós falamos para os nossos filhos, você é um preguiçoso. Você é gorda, você é chato, a gente fala para os nossos filhos. Às vezes, nossos filhos falam isso para a gente. Às vezes, nós falamos coisas pesadas para os amigos, e o que você talvez se desculpasse com um foi mal, às vezes, algumas dessas coisas ficam enraizadas na alma daquela pessoa 10 anos, 20 anos, 50 anos, acredite se quiser. É disso que sobrevivem os psicólogos, não é verdade? Não é disso? Desses traumas causados por palavras que têm poder de interferir na nossa vida, nos nossos sonhos, no nosso dia a dia. Fazem mal para a gente, são maldições. Um dia, uns fariseus estavam criticando Jesus. Fariseus eram os religiosos da época, eles ficavam procurando coisas para acusar Jesus, para apontar o dedo, né? E um dia eles pegaram uma coisinha assim que os discípulos estavam fazendo. Os discípulos viajavam o tempo inteiro, não sei o quê, chegaram em algum lugar com fome, foram direto comer, cometeram o pecado de não lavar as mãos. Uau!
muito pesado. E os fariseus pegaram isso e foram em cima de Jesus. Como pode os seus seguidores, o Senhor diz que é um mestre, como que pode os seus seguidores fazerem isso? Desrespeitarem a tradição, as leis e comerem sem lavar as mãos. Aí Jesus, que era muito bonzinho, mas também não era fácil, respondia na mesma moeda. Jesus falou assim: vocês são hipócritas. E aí Jesus deu uma aula de anatomia, de biologia, e explicou uma coisa muito importante, que você não precisa abrir a Bíblia, porque essa não é a passagem principal, mas Jesus falou o seguinte: vocês ainda não compreenderam que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. É aquilo que a gente ouve sempre falar, o mal é o que sai da boca, né? Tinha até uma música, acho que dos anos 80, que falava isso, o mal é o que sai da boca do homem. Por isso, foi mal dito, foi maldição. O mal está dentro de quem fala, porque Jesus também fala isso, porque o que sai da boca procede do coração. E é daí que vem as mentiras, os enganos, as calúnias, tudo. Então, quer dizer, quando você fala uma coisa que é mal, uma maldição, você está revelando o que está dentro do seu coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Percebe o poder que tem essas palavras e coisas que a gente não para pensar. Coisas que são simples, estão óbvias na Bíblia e a gente não para pensar. Mas Tiago, um seguidor de Jesus, um dos discípulos de Jesus, ele é um pouco mais incisivo quando ele vai falar sobre isso. E ele pega no pé de nós, cristãos. Ele pega no pé. Então, quando você puder, lê Tiago capítulo 3, lê o capítulo todo, porque ele começa a falar da língua, do perigo da língua. E ele começa a usar uns exemplos muito pesados. Ele fala assim: é como um cabresto de um cavalo, né? Um freio que você põe no cavalo. A língua vira a pessoa para um lado, para o outro, para o lado. Ele chega a comparar com o leme de um navio. Um navio gigante é controlado pelo leme, é o que controla a gente, a nossa língua. As palavras que a gente pronuncia direcionam a nossa vida. E aí lá para frente, no final dessa explanação, ele fala o seguinte: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. E é engraçado o jeito que ele termina, ele fala: meus irmãos, parem com isso. Não pode ser assim. Chega, não dá para ser assim. Não dá para da mesma fonte sair água doce e água salgada. Ou sai bênção ou sai maldição, porque uma mesma fonte não pode produzir essas duas coisas. De alguma forma, Tiago está falando para a gente: puxa, você precisa fazer uma escolha. O que vai sair da sua boca? Você precisa fazer essa escolha. Está nas suas mãos. Você decide o que vai sair da sua boca, se é bênção ou se é maldição. É mais ou menos isso que ele está nos falando aqui. E é claro, óbvio, que todos nós sabemos que existe o outro lado da moeda. As palavras de bendição, que é o oposto de maldição. As palavras de bênção. Todos nós, possivelmente, já recebemos dos pais ou de professores, aquela palavra que dá um incentivo na gente. Um professor que lá no primário reconhece o talento de uma criança, fala: puxa, olha, você tem muito jeito para isso, você devia investir nisso. E aí você vai por aquilo e aquilo se transforma na sua profissão e tudo. Puxa, foi uma palavra de bendição que foi te dada. Pais que incentivam os filhos a estudar, a ir à igreja, a aprender sobre Deus, palavras de bênção. A gente conhece o outro lado. A gente sabe que tem os dois lados. Incentivo, elogio, puxa vida. Qual pessoa não gosta de ser elogiada pelo que ela está fazendo? Puxa, você chegar ali e falar: fulano, puxa, obrigado por ficar ali na frente da igreja enquanto a gente está entrando aqui. Aquela pessoa vai se sentir recompensada por estar ali. Porque são palavras de bendição, que abençoam as pessoas. Enfim, de alguma forma, nós temos sempre que fazer essa escolha.
Então, o que deveria realmente sair da nossa boca? Quais são as palavras que deveriam sair da nossa boca? Por que esse poder todo das palavras? Por que Deus fez isso assim? Por que as palavras têm tanto poder? Se você ler a sua Bíblia, você vai ver que o mundo foi criado pela palavra. O que Deus falou no meio do nada? Assim? O que Deus falou? Haja luz, pronunciou, haja luz, e o que aconteceu? Houve luz. Olha o poder. Separe o firmamento, as águas, aglomere o firmamento e separe as águas, e aconteceu. Quer dizer, tudo foi criado pela palavra, Deus quis assim. Então a palavra é muito poderosa. É um instrumento de Deus na nossa vida. Você pode destruir, você pode construir. Você pode abençoar, você pode maldizer. Com as suas palavras. E isso, por que nós estamos falando isso? Porque isso faz diferença nas nossas vidas e na vida das pessoas. Às vezes faz toda a diferença. Pessoas que sofreram, às vezes, na infância com pais cruéis, com palavras pesadas e tudo, às vezes essas pessoas não conseguem se mover durante a vida toda. Não conseguem trabalhar, não conseguem... São pessoas derrotadas por palavras ouvidas até os 10 anos de idade. Olha o tamanho do poder. Então, de alguma forma, nós precisamos saber como usar as palavras. De alguma forma, nós precisamos descobrir como usar esse poder a nosso favor e para o benefício das pessoas. Nós precisamos descobrir, porque Deus deu esse poder. Deus colocou esse poder nas palavras. Então, para que a gente possa aprender com a palavra de Deus como usar as palavras, eu escolhi uma passagem que está lá no livro de Efésios. Se você trouxe a sua Bíblia, você vai lá, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Você vai lá nessa sequência que você acaba achando. Efésios, no capítulo 4, o apóstolo Paulo está falando sobre a postura do cristão, como que nós, os cristãos, deveríamos nos postar. E mesmo que você esteja aqui hoje, você não seja um cristão, isso serve para você também. Isso serve para você, porque as palavras têm poder na boca do cristão e do não cristão. As palavras têm poder, independente do que você acredita. Então, isso aqui serve para todos nós. Então, se você trouxe a sua Bíblia, queria que você localizasse lá Efésios 4, nós vamos começar. Vamos ler no versículo 29, onde Paulo diz o seguinte: nenhuma palavra torpe saia da sua boca. Tradicionalmente, as pessoas interpretam esse versículo como, não pode falar palavrão. Mas não é isso. Se você estudar o contexto aqui, e a origem, e as traduções, Paulo está falando o seguinte: nenhuma palavra prejudicial saia da sua boca. Olha que interessante, nenhuma palavra prejudicial, nenhuma palavra que vá prejudicar alguém, saia da sua boca. É isso que Paulo está explicando. Inventa um jeito de não deixar esse tipo de palavras escapar pela sua boca. Inventa um jeito. Pensa, raciocina, bota uma super bonder, sei lá. Inventa uma forma disso não sair da sua boca. Palavras que prejudiquem as outras pessoas. E ele acrescenta o seguinte: mas apenas a que for útil para, qual é a palavrinha? Edificar os outros. Olha que interessante. Eu estudei engenharia civil, eu sei um pouquinho de edificação, mas não precisa ter estudado muito para você saber. Edificar é construir, é colocar uma coisa sobre a outra, um fundamento, com fundação. Edificação, crescimento. Mas apenas o tipo de palavra que for edificar as outras pessoas, são essas as palavras que deveriam estar no nosso dia a dia. Quando a gente abria a boca para falar, tinha que ser palavras assim, que edifiquem. Você precisa saber a distinção entre construir e destruir. Quando você constrói, você edifica. Quando você destrói, você derruba, você amaldiçoa. Então, é isso que Paulo está falando aqui. As palavras que edificam é que deveriam estar constantemente na nossa boca, porque essas palavras edificam a vida das pessoas, dos nossos filhos,
dos nossos cônjuges, dos nossos amigos, dos nossos líderes, dos nossos empregados, seja o que for, as palavras edificam a vida das outras pessoas e refletem o que está dentro do nosso coração. Expõem o que está dentro do nosso coração. Está vendo a importância disso? Então, toda vez que você for abrir a sua boca para conversar, para falar com alguém ou sobre alguém, a pergunta que nós devemos nos fazer é a seguinte: será que isso que eu vou falar vai edificar? Será que isso que eu vou falar vai construir? Será que isso que eu vou falar vai abençoar? Vai acrescentar alguma coisa? E aí você tem a possibilidade de escolher. Se não for edificar, se não for construir, se não for abençoar, preciso falar. Não preciso falar. E aí Paulo acrescenta uma coisa poderosa, ele fala assim: apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade. Ele vai mais fundo no assunto. Olha que interessante, conforme a necessidade. Paulo está falando que as pessoas que estão à nossa volta, os nossos familiares, nossos amigos, têm necessidades específicas, eles precisam às vezes das nossas palavras para crescer. Talvez seja a única oportunidade deles crescerem. E a gente guarda, ou a gente não usa dessa forma, ou a gente, quando vai falar, fala mal. Então Paulo está falando assim: não, é mais do que isso ainda. Abra o olho, as pessoas à sua volta têm necessidades, o seu esposo tem necessidades, a sua esposa tem necessidades, seus filhos têm necessidade, seus pais têm necessidades, seus amigos têm necessidades. Tem coisas que eles precisam ouvir de você, coisas que vão fazê-los crescer, que vão abençoá-los, que vão construir a vida deles. Olha que interessante, olha que poder que Deus colocou nas nossas mãos e nas nossas bocas. Não é demais? Não é demais? Faz a gente pensar, faz a gente refletir sobre o que fazer. E Paulo acrescenta uma outra coisa ainda: para que conceda graça aos que ouvem. Para que isso conceda, para que isso seja benéfico para a pessoa que ouve. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Então, às vezes, você está conversando com alguém, sobre alguém. Puxa vida, é hora de você falar assim: tá, vamos falar do fulano então. Mas o que nós vamos falar? Edifica? Constrói? Abençoa? Não era bem isso que eu tinha pensado falar. Então vamos mudar de assunto. Então vamos mudar de assunto. Talvez isso não vai ajudar muito. Não vai acrescentar nada. Então a gente não precisa falar. E eu fiz uma listinha aqui para ajudar vocês, porque a gente precisa saber como que a gente pode ajudar as pessoas com as nossas palavras. Como que a gente pode ser esse instrumento de bênção que Paulo está falando para ajudar as pessoas. Então eu fiz uma listinha para ajudar aqui, para eu não esquecer também, onde eu dou algumas sugestões para você aplicar isso, esse versículo, essa passagem, esse conhecimento na sua vida. Porque saber por saber não faz a menor diferença. Isso aqui só vai funcionar à medida que você aplica. E nós estamos ainda no início do ano, no comecinho, primeiro mês do ano. Eu não sei se você é daqueles que fez uma lista de 15 coisas que você quer melhorar esse ano. Vou te falar uma coisa: se você fizer só isso aqui, só isso, você tem 15, eu troco a sua lista de 15 por essa única coisa. Se nós fizermos isso durante esse ano, um propósito de ser assim, nós mudamos a nossa vida e mudamos a vida das pessoas que estão à nossa volta. Você pode ter absoluta certeza disso. Porque imagina, se nós começarmos a fazer assim, tudo que você falar é para abençoar, para construir, e a pessoa que está com você fizer a mesma coisa com você, puxa vida, isso dá confiança, isso dá disposição, isso dá motivação. A gente muda a realidade só com essa única coisinha aqui. Então, minha sugestão para os maridos, para as esposas, para os filhos, para os pais, é a seguinte: maridos,
Tem uma frase que você pode usar que abre muitas portas com a sua esposa. É uma frase muito simples: você é linda. Essa frase tão simples faz uma diferença enorme. Você falar assim: querida, seu cabelo está maravilhoso. Eu vou te dar uma dica melhor que essa. Descobre onde que é o cabeleireiro da sua esposa e combina com ele. Toda vez que ela fizer luz, alguma coisa, ele te liga para avisar. Porque você nunca vai perceber mesmo. Mas combina com ele. Quando ela pintar o cabelo, fizer luzes, você fala assim: liga para mim. Você dá o seu celular lá e tal. Aí você chega em casa e fala: querida, mas ficou lindo o seu cabelo. Gente, a gente está brincando aqui, mas são palavras que fazem uma diferença enorme para uma esposa. A confiança dela vai lá em cima. E às vezes a gente se esquece de falar. Às vezes a gente se nega a construir, a abençoar, a oferecer essas palavras, né? Mas isso pode impactar a vida da sua esposa. Essas pequenas coisinhas. As esposas, vocês não sabem a diferença que pode fazer nas nossas vidas. Um elogio, um incentivo. Eu escrevi aqui uma coisa um pouco longa, mas se você um dia puder falar isso para o seu marido, minha esposa está aí, está anotando? Eu confio, a gente brinca assim para deixar um pouco mais leve esse assunto, porque parece um pouco pesado às vezes, mas olha lá, eu confio na sua liderança como marido, eu confio que você sempre vai escolher o que é melhor para nós. Eu sei que você enfrenta dificuldade no trabalho, às vezes você fica agitado, mas eu preciso que você saiba que eu confio em você, eu confio que você é um homem de Deus e que tudo vai dar certo. Sabe o que isso causa em nós homens? Você se sente um super-homem, você olha para os problemas, você fala: não tem problema que a gente não resolve. É verdade. Isso faz um bem danado, isso enche a gente de confiança para enfrentar os problemas. Mas falar isso, obviamente, com sinceridade de coração. Pais, você é pai de filho adolescente, a gente tem a impressão que adolescente não escuta nada do que você está falando, né? Do que a gente está falando. Eu tenho filho adolescente, eu sei, às vezes dá a impressão que eles não estão escutando. Sei lá, você está fazendo uma ginástica, explica e dá o fundamento e tal. Dá a impressão, às vezes, que eles não estão ouvindo. Mas engano seu se você acha que eles não estão ouvindo. Eles estão ouvindo tudo o que você e eu falamos. Tudo eles estão ouvindo. E às vezes, algumas coisas que nós falamos vão impactar a vida deles durante 10, 20, 50 anos. Então preste muita atenção se você está construindo ou se você está destruindo sonhos e possibilidades na vida do seu filho. Presta muita atenção no que você vai falar. Muita atenção. Os filhos, da mesma forma. Às vezes filho tem a perspectiva de que pai é pai não tem sentimento, né? Pai não precisa ouvir nada, pai já é grande. Não é verdade também. Vocês, filhos, não sabem o que faz bem para a gente ouvir um elogio, um agradecimento. Isso faz muita diferença na gente, faz muita diferença. Então, não perca a oportunidade. Um dia no almoço, pai, mãe, obrigado pelo esforço que vocês fazem para pagar a escola para mim, para me levar e buscar todos os dias, pela comida que nunca falta aqui na minha casa, eu não preciso trabalhar para comer. Muito obrigado. Coisas assim, gente, constroem, edificam a vida da gente. No trabalho ou na igreja, a mesma coisa. Quantas vezes a gente se esquece de agradecer as pessoas, né? Nós estamos aqui agora conversando, ouvindo essa palavra, algumas pessoas estão lá servindo lá no fundo com as crianças. Alguns voluntários, talvez 5, 6 voluntários estão lá com as crianças, servindo lanchinho, arrumando filme e tudo. Qual foi a última vez que você foi ali agradecer, falar: obrigado porque você ficou cuidando do meu filho, porque talvez eu não pudesse assistir o culto se você não estivesse lá ajudando. Ou a pessoa que coloca um anúncio ali, palio não sei o quê, está com algum problema lá na frente. Puxa vida, obrigado, é um problema no seu carro que você precisa resolver. Corre lá, Gilmar.
Quantas vezes a gente se esquece de agradecer, de elogiar, puxa vida, que lindo que estava a luz hoje, Júlio, parabéns, nossa, estava muito lindo. Coisas assim, gente, aparentemente muito simples, mas que mudam o mundo. Não muda só o seu humor, mudam o mundo. Mudam o mundo. Se eu e você tomasse essa decisão de sermos, agirmos assim todos os dias da nossa vida, o mundo seria diferente. Porque imagina, nesse contexto aqui de 300 pessoas, a diferença que a gente faria no nosso trabalho, nas nossas famílias, que diferença a gente poderia fazer se nós aqui decidíssemos, esse ano, tudo que sair da minha boca vai ser bênção, tudo que vai sair da minha boca vai ser construtivo, vai ser bendição. A gente faria uma diferença no nosso mundo, no nosso trabalho, na igreja, na família, em casa. O que você vai escolher? O que você vai escolher? Sempre que você for abrir a sua boca, você tem uma escolha a fazer. Bênção, maldição. Bendição ou maldição. Construir, destruir. Toda vez, hoje, amanhã, no seu dia a dia, que você abrir a sua boca, você tem essa escolha diante de você. O que você vai escolher? O que você vai escolher? Então, para que a gente não se esquecesse disso, eu pedi para a nossa produção fazer um imã de geladeira aqui para todos vocês. Vai ser entregue ali na saída. Um presentinho para vocês. Eu não sei se a gente tem... Isso, o imã é exatamente o que está ali. Ó. Da minha boca só sai bênção. Vai, para os que são cristãos. Amém? Amém. Oh, até quem não acredita falou amém. Tô junto, amém, eu já falei, significa isso, né? Tô junto, vamos lá. Assim seja, que aconteça dessa forma. Da minha boca só sai bênção em 2013. Na minha boca só sai bênção. Vamos tentar? Vamos tentar? Nas nossas famílias, nas nossas casas. Cadê minha esposa? Minha esposa? Eu te amo. Eu sei que às vezes eu cobro demais, eu tenho aquela mania de querer que tudo dê certo. Esse ano eu prometo para você que eu vou te elogiar mais do que eu vou cobrar. Eu prometo para você que esse ano da minha boca só sai bênção para você. Imagina o que isso... Filmou? Está gravado, vai sair um DVD depois. Não tem como sair. Imagina como seria na sua casa se você fizer isso com seus filhos. Fizer isso com seus filhos, esse propósito. Que seus filhos, adolescentes que estão aqui, os mais jovenzinhos, fizessem esse propósito também. Aqui na igreja, entre nós, no seu trabalho. Imagina a diferença que isso ia fazer nas nossas vidas. Eu não sei você, mas eu vou tentar. E eu quero orar agora pedindo a Deus que possa gravar essas palavras de Paulo aqui nas nossas mentes. A gente tem aqui no imã também o versículo que a gente usou hoje. Que nenhuma palavra torpe saia da sua boca, da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade. Está aqui para você colocar na sua geladeira, no seu carro, você se lembrar todos os dias. Porque assim a sua vida será diferente e a vida das pessoas que convivem com você. Amém? Senhor Deus, eu sei que é mais fácil falar sobre isso do que a gente acordar amanhã e colocar isso em prática, Deus. Nós entendemos, nós vimos a Tua palavra falando sobre isso, mas hoje à noite ou amanhã cedo nós estaremos diante da nossa realidade semanal, do nosso dia a dia, dos desconfortos, às vezes do nosso trabalho,
ou às vezes das crises nos nossos lares, Pai. Por isso é muito difícil colocarmos em prática. Por isso nós precisamos da Tua ajuda, Deus. Por isso nós clamamos pela Tua ajuda, Pai. Por favor, Deus, nos lembre a cada dia, a cada momento desse ano, o que Tua palavra nos ensinou nessa noite, Senhor Deus. Para que, ao abrirmos a nossa boca, Senhor Deus, nós sejamos bênção para os outros, Pai. Para os nossos maridos, para os nossos filhos, para as nossas esposas, para os nossos pais, Deus. Para os nossos amigos, para os nossos líderes, para os nossos funcionários. Em nome de Jesus, Pai. Traz essa palavra à nossa mente durante esse ano, para que nós glorifiquemos o Teu nome, Senhor Deus, através dessa atitude, Pai, de criar esse ambiente de bênção em todo lugar onde nós colocamos a planta dos nossos pés. Nos ajude, Senhor Deus, a lembrar disso, nos ajude a ter coragem de mudar o nosso discurso com as nossas esposas, com os nossos filhos, Senhor Deus, com os nossos maridos. Nos dê essa coragem, Pai, de não voltar atrás, Senhor Deus, de tomarmos essa decisão mesmo e seguirmos firmes nessa decisão. Nós vamos precisar de coragem, sim, mas temos absoluta certeza do Teu poder e que no Teu poder nós podemos fazer isso. Então, por favor, Deus, faça isso para que nós tenhamos um ano maravilhoso, que nossas famílias sejam edificadas, Senhor Deus, que nosso trabalho, nosso negócio seja edificado, Pai. Nossa igreja seja edificada, Senhor Deus, nossas amizades sejam edificadas. Tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muitíssimo obrigado. Semana que vem estamos de volta com uma minissérie sobre crescimento. Amém?